De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com o acupunturista homeopata, o Roger. Gratidão pela participação conosco, querido. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, meu querido Luciano, a todos os telespectadores, a TV Educativa, a turma de batatais aí que vão entrar no lockdown agora. Ao meu ver, é de suma importância isso, porque a pandemia ela é terrível. Eu estou aqui em São Paulo, o número de mortes é realmente absurdo. E, Roger, a gente acaba vendo aí, né, na questão específica da acupuntura, muita gente utiliza ou pensa na acupuntura muito só relacionada à dor, não é? Uhum. Mas hoje a gente pode chamar aí, um dos efeitos da pandemia aí tem sido também a questão da saúde mental, né? Muito estresse, muita ansiedade, muita depressão. A acupuntura pode atuar nessas frentes também? Pode, ajuda muito. Sua pergunta é absolutamente pertinente, porque nós estamos numa pandemia e uma pandemia gera mortes, então não é uma doença que a pessoa vai ficar assim, eu vou ficar acamado. Não, a pessoa tem medo de morrer. E com esse medo claro, esse medo eminente, e com o isolamento social, vai gerando uma tristeza, uma solidão a priori, uma solidão. Essa solidão, claro, gera uma tristeza, porque nós existimos para viver em comunidade. E a partir do momento que nós somos tirados desse convívio, aquilo vai gerar uma tristeza. E essa tristeza em excesso causa uma depressão. E nisso que nós entramos com a acupuntura, porque a acupuntura, além de cuidar do corpo físico, cuida do corpo emocional. Cuida do corpo físico, que vai cuidar dos pulmões, que para nós a acupuntura são os pulmões que começam a gerar depressão. Porque a pessoa ela começa a respirar mal. Ninguém está falando de Covid, estão falando do emocional, da ansiedade. Isso começa a dar uma má oxigenação no cérebro e vai gerar, com absoluta certeza, a depressão. Perfeito. E como é que vocês estão realizando, né, os atendimentos, as sessões nesse período de pandemia? Né? Tiveram que mudar os cuidados? Como é que tem sido, Roger? O meu consultório, vocês podem ver nas redes sociais, Roger com 2G Acupuntura, são salas individuais e parece uma UTI. Não há exagero no que eu estou falando. Parece um hospital de campanha. Cada maca tem plástico transparente. A pessoa, antes da pessoa entrar, na frente dela, tudo aquilo é higienizado com álcool, mas é muito álcool. Daí a pessoa entra naquele espaço, só eu adentro ali, devidamente vestido, né? Aplico as agulhas, a pessoa é fechada ali e lá ela fica por um período máximo de 40 minutos, até mesmo para a saúde de todos nós. E quando a pessoa sai, é feito o mesmo critério de higiene. A higiene tem que ser absoluta, porque nós não podemos dar sorte com o azar. E claro, máscara, álcool gel, tudo isso a pessoa é obrigada a ter no consultório. Se não tem, eu não tenho como atender. E graças a Deus, porque acho que acima de qualquer coisa é Deus, desde março eu venho tratando assim e não teve nenhum caso nos meus consultórios. Nenhum. Perfeito. E é importante destacar isso, né, Roger? Porque muitas vezes a gente chega em medidas extremas, como o fechamento total, como o lockdown, justamente porque as pessoas afrouxam na rotina, né? A rotina, se ela for seguida, se os protocolos forem seguidos, a gente consegue fazer o controle da pandemia. Conseguimos sim. As pessoas têm que entender que vocês e nós aqui em São Paulo afrouxou um pouco. Não sou a favor desse afrouxamento, mas quem sou eu, não é verdade? Vocês em Batatais, vocês estão entrando agora no lockdown. Por favor, respeitem o lockdown. Mesmo porque nós já passamos de 400 mil mortes, não se há o que comemorar, não se há o que fazer festa. Fiquem dentro de casa. Nós estamos numa situação de Covid, de coronavírus, que não é mais, a pessoa idosa. Infelizmente, eu perdi uma paciente de 36 anos, sem comorbidade, como todo mundo fala. Não tinha comorbidade, não tinha nada. A pandemia, o Covid entrou na casa dela, ela, o pai, a mãe e a irmã. O pai e a irmã
não ficaram assintomáticos, mas ficaram mal, mas puderam ficar em casa. Ela e a mãe foram internadas. A mãe ficou mal, mas não foi entubada. A menina foi entubada e veio a falecer com 35, 36 anos. Uma jovem, bonita, saudável. Isso é um caso que eu estou aqui, porque a gente vai até amanhã falando de casos e casos e casos. Eu tive um parente muito querido, o senhor João, que ele teve um câncer, teve que ser operado às pressas. A cirurgia do câncer foi extraordinária, mas ele pegou o Covid e ele morreu no próprio hospital. E, Roger, uma questão também importante que a Vivian questiona aqui, além da famosa agulhinha, né, existem outras ferramentas da acupuntura, né? Ela pede para você falar a respeito um pouco dessas ferramentas e se elas também estão sendo ou podem ser usadas nesse período de pandemia. Sim, vamos lá então. A gente fala acupuntura, mas a ciência como um todo é a medicina tradicional chinesa. E uma das cadeiras da medicina tradicional chinesa é a acupuntura, que em termos gerais é a mais conhecida, que a acupuntura é a inserção de agulhas. Mas nessa medicina nós temos a moxa. A moxa, para quem não sabe, imagine um charuto, né? Que a gente acende ele e vai em pontos específicos aquecendo, mas ele aquece num ponto específico. Então, vamos dar um exemplo típico. A pessoa, como nós já falamos a priori, a pessoa está com uma depressão, o pulmão dela fecha. Quando a gente fala fecha, a gente, na acupuntura, perde energia. Tanto é que quem tem crise de ansiedade, quem tem depressão, a primeira coisa que acontece é a respiração ofegante, fraca. Como os antigos falam, né? Diz que a pessoa respira pelo estômago. Então, a gente vai no ponto do pulmão com essa moxa e a gente aquece para poder os brônquios abrirem. Tem uma outra ciência, uma outra cadeira que é a ventosa terapia. O que é a ventosa terapia? Imagine um copinho de vidro que a gente aquece com uma tochinha para tirar o oxigênio daquele local e no que a gente põe no ponto, ele suga. Aquilo normalmente... Sangria, na acupuntura nós temos uma agulha própria, não é a de acupuntura, que a gente faz furos, né? Hoje em dia já existe uma caneta de sangria que dói muito pouco ou quase nada. Aquilo faz aquela sangria, a gente coloca essa ventosa e ela suga aquele sangue. Isso era muito utilizado, pelo que a turma fala, os nossos avós faziam isso com um copo. A minha mãe relata muito isso, sem ter muito conhecimento, mas muitas vezes dava certo. Então são técnicas que a medicina tradicional chinesa usa também. E claro, a cura pelas ervas medicinais. Perfeito. O Guilherme colocando aqui que ele já viu matérias a respeito da acupuntura feita com laser. Né? De fato é eficiente? Qual é a diferença aí da agulha? A acupuntura com laser ela é eficiente, sim. É muito utilizada para as pessoas que têm medo de agulha. Mas principalmente eu e os mais antigos, nós ainda apreciamos o trabalho com a agulha. São 5.000 anos de tradição, são milhares de casos muito bem sucedidos. Agora, no caso, a laser acupuntura também é utilizada, mas os antigos ainda não gostam. E isso daí, Luciano, não é que nós somos atrasados, não. É que eu já usei o laser e eu achei que a agulha, para mim, foi melhor. Mas eu não debato isso, porque eu sei que tem colegas que apreciam muito esse tipo de tratamento. Perfeito. E justamente, né, para cada paciente é um perfil, para cada público uma ferramenta funciona melhor, então tem essa questão de se testar aí, né, de se organizar para... Isso. E para isso também tem um perfil aí também, uma conversa, uma relação grande com o paciente e às vezes até a experimentação das técnicas. Sim, sim. Há uma anamnese, né? A paciente chega e relata para você, eu sofro de depressão. Daí você olha e fala, que tipo de depressão é? E a depressão, olha, não seria bem o termo, mas como a gente está aqui para falar para um público que não é da área da saúde, então vamos assim, existe aquela depressão física. O que é física? A perda de um ente querido, a perda do emprego, a perda. E tem aquela emocional, que é o medo. Não, e se o Covid, vamos falar de Covid hoje aqui,
E se o Covid entrar na minha família, o meu parente, o meu filho, nós temos comorbidade, a gente tem problemas respiratórios. Então, são tratos diferentes que a gente usa. A base é a mesma, medicina tradicional chinesa, mas são caminhos a serem seguidos. Perfeito. Também com relação ao tratamento, né? A Lúcia pergunta aqui, né? Com relação ao tratamento das mulheres, existe período correto para o tratamento? Por exemplo, tem algum problema de se fazer durante o ciclo menstrual? Nenhum problema, nenhum problema. A acupuntura não tem se está menstruada, se não está, se está gestante, se não está. A acupuntura não tem. Tanto é que, lógico, agora as modernidades chegaram, né? Mas na China, onde a acupuntura teoricamente foi descoberta, porque falam que foi no Japão, mas os relatos mais antigos é na China, fazia-se o quê? Antes de qualquer coisa se procurava acupuntura. Hoje é muito comum ainda, porque a acupuntura, além dela cuidar do corpo físico, ela cuida do emocional. Então, e para nós da acupuntura, a pessoa ela tem uma dor no joelho direito. Daí, vamos falar uma dor muito comum? Uma dor no manguito rotador no ombro. Mas por que você tem essa dor? Porque eu trabalho o dia inteiro carimbando. Eu faço uma pergunta muito simples, mas todo mundo na sua repartição tem a mesma dor? Não, só eu. Então por que todo mundo não tem seu mesmo exercício? A pessoa joga tênis e ela tem dor aqui. Todo jogador de tênis, sem exceção, tem? Não, só eu e um amigo meu. O que isso significa? Que existe um perfil psicológico nela que disparou essa dor. Senão seria uma dor que todas as pessoas teriam. Perfeito. Então, por isso que cada caso é um caso, é muito específico e precisa dessa conversa, desse entendimento, até para saber como atuar, né? Porque uma das coisas interessantes também da acupuntura e que as pessoas têm dificuldade de interpretar, olha, mas a dor é aqui, por que está espetando no outro lugar? Isso. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, eu tenho diversos amigos dentistas, e a gente faz assim, quando você está com uma inflamação no dente, ele consegue aplicar anestesia? Não, porque aquilo está inflamado. Na acupuntura a gente fala a mesma coisa, eu estou com uma dor no ombro, como a gente falou. Por que você vai colocar na orelha ou você vai pôr na cabeça? Porque a acupuntura, ela trabalha com energia. Energia não é religião. Energia é um exemplo típico, a luz que está aqui, a luz que está aí, necessita de dois polos, positivo e negativo. Quando aquilo une, a luz acende, isso é energia. O nosso corpo precisa de energia. E aquela área que está com um problema, ela não tem energia, por isso que ela está com problema. Então nós trabalhamos outros pontos para liberar energia para aquele local. Quando aquela inflamação reduz, quando aquele ponto melhora, daí que nós conseguimos trabalhar naquele ponto. E outra coisa também, o nosso cérebro trabalha em X. Se a pessoa tem um acidente vascular cerebral, um AVC, o bom e velho derrame, se por acaso o lado direito do cérebro teve derrame, o lado que ficará paralisado é o lado esquerdo, porque nós trabalhamos nosso cérebro em X. E isso é que é utilizado também na acupuntura. Perfeito. Também com relação a esse período aí que a gente tem falado, né? As pessoas que nunca fizeram, que querem ter a experiência, tem algum pré-requisito, Roger, ou não? Tem alguma contraindicação ou não? Não há contraindicações. As contraindicações que existem, o profissional capacitado e gabaritado, ele sabe como proceder. Como exemplo, uma mulher grávida, existem pontos do útero, ovário, que não pode ser utilizado. Uma pessoa, um alcoólatra, vamos dar um exemplo de um alcoólatra, tem 1 ou 2 pontos que a gente não pode utilizar porque pode aumentar a vontade de beber. Então, isso não é nem contraindicação, isso o profissional qualificado, ele sabe o que ele deve utilizar com esses pontos. A acupuntura, a gente tem uma brincadeira, pode dizer assim, que quem faz acupuntura vive mais e melhor, que é o mais importante. Porque hoje as pessoas estão realmente vivendo muito mais. Mas muito pior. Perfeito. É justamente esse o foco, né? Tentar dar qualidade de vida nessa vida ampliada que nós temos hoje. Essa vida ampliada, porque o nosso público sabe disso. Eu tenho 48 anos e a gente começa a ver fotos de família e eu olho os meus tios, avós,
nas fotos com 42, antes dos 50 anos, você olhava e falava, nossa, mas como ele era envelhecido. Mãe, você tem certeza que o tio tinha essa idade? Filho, claro que tinha. Você era pequeno e tal. Fala, como pode? Hoje nós estamos vivendo mais. Porém, essa longevidade muitas vezes não está casando com a saúde. A pessoa tem uma vida boa, normal, até os 40. Depois começa com dor. Tem muitos memes na internet que falam isso, né? Você tem mais de 40 anos e levanta de manhã e não tem dor, você não está vivo. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Nós temos que ter uma saúde ampliada. Isso a acupuntura pode ajudar muito. Perfeito. Ana Clara aqui, né, perguntando um pouquinho a respeito, né, do uso da acupuntura nas chamadas dores crônicas, enquanto ferramenta aí de ajuda nesses casos. Ajuda e ajuda muito. Tem muitas pessoas que são diagnosticadas com dores crônicas, porque dor crônica, em tese, é aquela que não some. E a pessoa vem no consultório e fala, essa minha dor de cabeça é crônica. Ela é crônica. Quando eu tenho crise, eu tenho que ir para o hospital e tomar na veia e tal. Tá doendo agora? Tá. Você coloca a agulha, a pessoa, nossa, passou. Eu falei, você felizmente foi diagnosticado errado. Você não tem uma dor crônica. Porque uma dor crônica com 2 ou 3 agulhas não passa imediatamente. Então, procure um acupunturista, relate o que você tem, que ele vai saber o caminho a seguir. E muitas vezes a pessoa acha que aquela dor é para o resto da vida e quando ela vê, não. É mais uma dor que a gente tira facilmente com a acupuntura. Uma brincadeira que nós fazemos, todo mundo já viu isso, o chinês, o japonês tradicional mesmo, ele não reclama de dor, porque a acupuntura é uma realidade na vida dele. Ele sempre está fazendo acupuntura, quando ele precisa e quando ele não precisa. O que ele não precisar, eu estou sem dor. Uma vez por semana ele vai lá, ele tem uma vida plena. E justamente a gente está falando de uma população que tem uma longevidade, inclusive maior que a nossa. Muito. Tudo bem que para ser maior que a nossa, né, Luciano, me permite a brincadeira, não está precisando muito, porque o povo não se cuida, o povo não se alimenta, o povo não prega o sorriso. Vocês sempre vão ver eu tentando sorrir, porque existiram estudos que falaram, vamos falar que aqui tem terminações nervosas, tem fiozinhos, e eles descobriram que quando você sorri, mesmo sem vontade, manda uma mensagem para o cérebro liberando endorfina, que aquilo te gera um bem-estar. Fizeram um teste numa universidade norte-americana, que as pessoas estavam com muita dor, fizeram uma pequena cirurgia plástica e levantaram o rosto e perceberam que as dores daquelas pessoas diminuíram muito. Portanto, o sorriso também é uma das cadeiras da medicina tradicional chinesa. Vamos sempre expressar o sorriso. Vamos fugir de doenças tristes. O chinês, o japonês sempre está assim, com todo respeito a eles, mas sempre eles estão com um sorrisinho. Isso é uma terapia. Perfeito. Justamente... A pandemia tem que ser muito usado esse sorriso, viu, gente? E justamente isso, né? Porque nós estamos falando aí nessas relações que a gente tem do todo com a saúde, né? Quando você coloca aí da endorfina, né? A gente tem que lembrar que a gente é físico-químico, né? Então a química corporal ela também influencia em tudo, na saúde, no humor, nas relações, etc. Sim, a gente fala na medicina chinesa, as pessoas devem lembrar da tabela periódica. Existe, claro, cada um na sua crença, existe a presença de Deus, das divindades, e nós somos seres divinos. Mas essa matéria, ela é a tabela periódica. Então, todos os elementos estão lá. E quando falta um elemento desse, vem a doença. Uma coisa muito comum em época de pandemia é a falta da vitamina D. Porque eu não sei o que aconteceu, todo mundo tem medo do sol. O sol não é para você ter medo. Você quer ter uma saúde alongada? Você, todo dia, ou quando tiver sol, né, ao meio-dia, 10 minutos, com o mínimo de roupa que você puder, ou roupa clara, no sol. Não vai te fazer mal algum você ficar no sol sem o vidro. Porque se você tem um vidro, os raios que vão trazer a vitamina D, eles ficam nesse vidro. Então você tem que ficar num quintal, em algum lugar, durante 10 minutos, recebendo aquele sol, sem protetor solar, sem nada.
Porque se você põe o protetor solar, também não vai entrar os raios necessários. Mas, Roger, por que o meio-dia? Porque o meio-dia é o horário exato que o Sol tem mais incisão no planeta. Ninguém está falando que vai ficar 2, 3, 4 horas. São 10 minutos. Roger, mas eu não tenho 10 minutos. É melhor você ter 10 minutos para se cuidar do que depois você ter horas e horas de internação. Perfeito. Tem que ter esse cuidado com as pequenas rotinas, né, Roger? Acho que é isso que a gente tem deixado de lado e tem prejudicado tanto a saúde. Roger, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que as pessoas procuram aí nas redes sociais? A gente sabe que você sempre coloca dicas lá, né? Como encontrar isso? Roger com 2G, acupuntura, tanto no Facebook como no Instagram. Vocês podem olhar no meu site, é www.rogeracupuntura.com. Lá tem meu WhatsApp direto e eu sempre esclareço na medida do possível e impossível, né, Luciano? Eu esclareço todas as dúvidas e atendo a todos. Maravilha. E é importante destacar justamente isso, né? Procurar profissionais qualificados, entender um pouquinho do funcionamento da técnica, né, Roger? Porque a gente tem aí uma medicina que é milenar, mas também a gente precisa ter bons profissionais aí para uma aplicação correta dessas técnicas. Sim, e hoje nós temos a internet que você consegue ver bons profissionais. Procure por profissionais capacitados, gabaritados, olhem nas redes sociais os comentários, olhem no Google os comentários, ali você vai saber. Não entregue a sua saúde à sorte de qualquer um. Perfeito. Roger, quero agradecer a participação conosco, deixar o programa sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho. Obrigado, e nós aqui, ouvintes, agradecemos a você, Luciano, por tanto esclarecimento que você dá no seu programa. Muito obrigado.